Bom, então boa noite, né? Bem-vindos aí, bem-vindas, né? A mais esse seminário, né, sobre os escritos. No dia de hoje vamos trabalhar o texto, né, Posição do Inconsciente no Congresso de Bonneval, escrito em 1960, retomado em 1964. Eu acredito que todos já, né, participaram dessa atividade, mas rapidamente retomando o espírito da atividade, né? É um seminário, então, que a gente discute a cada encontro um dos textos que compõem os escritos. Estamos nessa jornada desde 2019 e para o encontro de hoje será esse texto da posição do inconsciente no Congresso de Bonneval. E a atividade funciona assim: eu faço um comentário expositivo a respeito do texto. Depois a gente tem uma colega que no dia de hoje é a Raquel, né? a Raquel Santiago Ramos de Mello, que é adjunta aqui na Maiêutica, que aceitou o convite. Eu agradeço a Raquel por ter aceito o convite. A Raquel vai colocar algumas questões depois da minha fala, da minha exposição, ou algum comentário que ela preparou, e depois, num terceiro momento, então, a gente abre para as perguntas e tudo mais. Muito bem. Então, esse texto, na verdade, ele é um resumo, um apanhado, né, das posições que Lacan colocou no Congresso de Bonneval, né, que ocorreu de 30 de outubro a 2 de novembro de 1960. É um congresso que ocorreu no Hospital de Bonneval, e ele foi organizado, esse congresso, pelo psiquiatra Henriet, que era um psiquiatra contemporâneo da época de Lacan. Enfim, os dois eram amigos e colegas, né? E o Henriet justamente organizou esse congresso de Bonneval com o tema justamente do inconsciente freudiano, né? O Laplanche e o Leclerc, que já eram discípulos do Lacan nessa época, apresentaram algumas posições dos estudos que Lacan vinha fazendo. Essas posições elas foram publicadas depois na revista Tempos Modernos, né? E mostravam, então, esse posicionamento do Lacan, né? E, posteriormente, então, o Henriet organizou uma publicação em torno dos trabalhos apresentados nesse congresso e pediu, então, que Lacan fizesse um apanhado das suas posições no congresso, né? Lacan, então, inicia dizendo que num colóquio como esse, que reúne psiquiatras, psicanalistas, filósofos e psicólogos, né, paira o acordo quanto ao nível da verdade sobre os textos freudianos. O inconsciente, diz ele, é forjado no rastro daquilo que opera para constituir o sujeito. O inconsciente não é a não consciência, ou aquilo que não tem tributo da consciência. Ele diz, então, que pode haver fenômenos que decorrem das duas acepções, do consciente e do inconsciente. Mas o peso que Lacan confere à linguagem, aqui nesse texto, vai ser destacada como causa do sujeito. E isso não deve reduzir o inconsciente a uma ab libitum, ou seja, agir conforme a vontade, ou agir conforme o desejo inconsciente, sem restrições e limites. O inconsciente não é isso, né? Restabelecer, então, esse conceito é extremamente fundamental. E é um pouco o que Lacan vai colocar aqui nesse texto, né? Ou seja, ele vai situando aí o que o inconsciente não é, né? Que ele não é essa não consciência, né? E tentando situar o que é esse inconsciente freudiano. E ele vai dizer uma frase muito simples, né? O inconsciente é aquilo que dizemos, né? Ou seja, aquilo que está dito, né? O inconsciente não é o que antes de Freud se dominava, ou seja, não é o inconsciente da filosofia, do romantismo, da medicina, etc. Né? O inconsciente antes de Freud é o não consciente, né? Isso que Lacan irá nomear como impreto, né? Ou seja,
uma coisa meio obscurantista do inconsciente, né? Tipo, o inconsciente como essa não consciência. Mas aqui Lacan está dizendo isso antes de Freud. O inconsciente freudiano seria, então, uma outra coisa, né? E Lacan segue, então, citando uma série de terminologias, né, sobre o inconsciente, dizendo que ele não é, né? Algumas concepções que vão desde esse inconsciente do automatismo até o inconsciente metafísico, passando pela telepatia. Isso tudo dizendo, então, o que o inconsciente não é. Ou seja, tudo aquilo que não tem nada a ver com o inconsciente freudiano, né? E parte dessas concepções equivocadas se deve, diz Lacan, aos próprios psicanalistas, que tratam o inconsciente com um certo obscurantismo. Então ele está dizendo o que o inconsciente não é, ele está situando algumas concepções antes de Freud e também algumas concepções depois de Freud e também dizendo aí da parcela de responsabilidade dos próprios analistas com um certo obscurantismo do inconsciente, né? É fazer da psicanálise uma certa psicologia e tomar esses fenômenos como unitários. É um erro fazer esse processo, diz ele. O cogito cartesiano é uma façanha nesse sentido, pois circunscreve ali um fenômeno. E para a ciência do cogito marca o rompimento com toda a certeza condicionada na intuição. A latência disso é o pressuposto de um saber absoluto. A realidade psíquica demonstra o contrário, demonstra que a consciência é heterotópica e errática. Ou seja, a própria concepção de consciência para a psicanálise também não é esse lugar de toda certeza e tal, esse lugar da extrema racionalidade, né? Então ele vai colocar a própria consciência como heterotópica, né? Ou seja, situada num lugar ou outro e também errática, né? A única função homogênea da consciência está na captura imaginária do eu por seu reflexo especular, e na função de desconhecimento que ele permanece ligada, né? Ou seja, ele também está desfazendo essa ideia da consciência como uma coisa homogênea, né? Dizendo, bom, a consciência teria essa relação com o reflexo especular, né? E a função de desconhecimento que está ligada aí à consciência. Bom, a psicologia é o veículo de ideais, diz Lacan. Ele vai criticar também a psicologia aqui nesse texto fortemente, né? E que a psique, né, para os psicólogos, ela serviria apenas para qualificar o patrocínio de ser acadêmica. O ideal é o servo da sociedade, né? Então ele coloca aí a psicologia como esse veículo de ideias, né? E Lacan critica então a psicologia e a coloca frente aos anseios do mercado. A psicologia foi levada pelo consumo nos Estados Unidos e se engajou nisso, né? A psicologia se engajou nesse consumo norte-americano e também acabou levando Freud nessa onda, né? O inconsciente dos psicólogos, vai dizer Lacan, na página 846, é debilitante para o pensamento, porque o pensamento tem que lidar, né, para discuti-lo. Lacan também critica os psicanalistas, dizendo que esses tentam reingressar nas fileiras da psicologia. Lacan fala também de uma aversão por parte da psicologia a tudo que vem de Freud. Então, ele está atacando a psicologia nessa apropriação indébita que faz do inconsciente, né? Fazendo também a responsabilidade dos psicanalistas com isso, né? Ele segue, então, na 849, dizendo que a psicanálise é convidada, quando se volta ao seio da psicologia geral, a sustentar o que merece ser denunciado. E aí ele critica a posição da psicanálise, pois deveria ser responsável pela presença da psicanálise nesse campo. A presença... E aí Lacan promete que vai dar algumas explicações sobre a doutrina do inconsciente,
e realmente nós vamos ver aí algumas explicações, em especial a questão da alienação e da separação, né? Mas ele diz que essa precaução que ele está tendo não é política, mas técnica. É técnica no sentido que os psicanalistas fazem parte do conceito de inconsciente, posto que constituem o seu destinatário. Então, quer dizer, se o analista é destinatário da fala, do discurso do analisante, né, o analista faz parte, então, do conceito de inconsciente. Em várias passagens desse texto, nós vamos encontrar aí momentos do seminário 11, né? Eu já marquei isso em outras vezes, né? É comum a gente ter aí né, passagens dos escritos que estão nos seminários, ou que pode servir do contrário também, passagem dos seminários que também estão nos escritos. Uma questão é a coincidência de datas, né? Então, esse texto foi escrito em 1960, retomado em 64, né? Ou seja, em 64 é o momento do seminário 11, né? Então, tem uma coincidência de datas aí, né? Lacan estava proferindo o seminário 11 e escreve esse texto, né? Mas, para além disso, também o próprio conteúdo, para além da coincidência das datas, o próprio conteúdo. Então, isso aqui é algo que está literalmente colocado também no seminário 11, né? A presença do inconsciente, por se situar no lugar do outro, deve ser buscada em todo o discurso, em sua enunciação. Então, quer dizer, há uma presença do inconsciente nesse lugar do outro. O analista deve experimentar-se sujeitado à fenda do inconsciente. Então, quer dizer, o analista é aquele que se coloca também nesse lugar da fenda. Desculpe, eu falei a fenda do inconsciente. Não, a fenda do significante, que pode ser do inconsciente, sem dúvida, né? Na medida que o inconsciente é feito de significantes, né? Mas no texto está literalmente assim, né? O analista deve experimentar-se sujeitado à fenda do significante. Ou seja, o analista não é nada de especial. Ele é sujeito do inconsciente. Aquilo que Freud disse, né? O analista é feito do mesmo barro do analisante, né? Isso explica o aspecto em espiral, então, da apresentação do Leclerc e Laplanche no Congresso, né? Não há inconsciente no animal, a não ser por um efeito da linguagem humana. Há uma clivagem entre o inconsciente e o instinto, quer dizer, o instinto da ordem do animal e o inconsciente da ordem do humano e também a linguagem, né? Ele segue dizendo, então, que sustentar o discurso no exercício das funções do paciente, produzindo um efeito de sentido, né? E ele critica, né, Lacan critica a ideia de instinto estar presente nas traduções da edição oficial de Freud. Aqui ele está criticando, sobretudo, as traduções inglesas, né, da qual, aqui no Brasil, né, a gente teve também, durante anos, né, apenas traduções que vinham do inglês e não direto de Freud. Bom, seguimos, estamos, para quem está acompanhando aí no livro, né, na página 849. Né? Ele diz, então, que os mecanismos descritos por Freud como condensação e deslocamento, aqueles mecanismos presentes no sonho, né, são equivalentes às figuras da metáfora e metonímia. Seriam esses efeitos da linguagem ou da fala? São esses dois conceitos que Saussure opera na dicotomia entre Lang e Parole, assim como entre sincronia e diacronia. Então, aqui ele está fazendo aquele já conhecido, né, e visitado link entre a condensação e o deslocamento, os termos freudianos, né, equivalentes, então, à metáfora e à metonímia, que ele pega da obra de Saussure, mas que ele vai né, visitar isso também na obra de Jacobson, né, e essa ligação entre a língua e a fala, ou seja, a Lang e a Parole, né? Isso que também vai estar nos eixos sincrônico e diacrônico, né? Uma vez que a diacronia é o eixo metonímico e a sincronia o eixo metafórico, né? O efeito da linguagem é a causa introduzida no sujeito.
ele não é causa de si mesmo, mas traz em si o germe da causa que o cinde, né? Ou seja, esse efeito da linguagem, né, é a causa introduzida no sujeito. O sujeito não é causa de si mesmo, né? Mas ele é o germe dessa causa que o cinde, o corta, né? A causa do sujeito é o significante. O significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Esse outro significante é o sujeito que escuta. Ou seja, esse outro significante a gente pode entender como sendo o analista, né? Então, numa análise, o significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Que outro significante é esse? Aquele que o escuta, ou seja, o analista. Nas relações fora da análise, vamos pensar assim, esse outro significante pode ser o outro da interlocução, né? O outro, né, para o qual o sujeito se direciona, né? Na análise, é esse outro que o escuta, né? Bom, na interlocução também haverá um outro que escuta o sujeito, não no sentido propriamente analítico do termo, mas que é o outro da interlocução que o escuta, né? Ele segue dizendo, então, com o sujeito não se fala, isso fala dele. O sujeito sem o significante não é absolutamente nada. Ou seja, é o significante que fala no sujeito e fala dele, né? Esse efeito da linguagem, o sujeito traduz uma sincronia significante. E o significante está tanto na sincronia como na diacronia, né? O sujeito é efeito, então, da fala e inscrito no desejo do outro. Então, isso tudo, volto a dizer, né? Isso tudo é o seminário 11, né? Inclusive essa definição do significante, aquilo que representa o sujeito para outro significante, isso está no seminário 11, né? Lacan aponta que todo discurso se faz responsável, e quanto aos seus seminários, há essa responsabilidade pelos efeitos desse discurso na formação psicanalítica. Lacan brinca dizendo que aqueles que vêm escutar os seus seminários não estão fazendo a primeira comunhão, mas são propedêuticas. Mas em suas propedêuticas há uma prévia que faz com que eles guardem uma mistura de fórmulas, um catecismo desordenado que os anestesia diante da surpresa da verdade. Ou seja, ele está se referindo ao público dos seus seminários, que não estão fazendo a primeira comunhão, já estão iniciados, mas iniciados num catecismo, né? Ou seja, buscando uma coisa mais ortodoxa, mais doutrinária, né? Uma catequese mais doutrinária, e se surpreende então com a verdade que escutam nos seminários, né? E ele segue dizendo que esse jovem se submete aos ideais de personalismos e aos ideais de autoridade. Ou seja, são os jovens que estavam advindo, né, de uma formação da IPA e começando a seguir Lacan, né? Em sua base está a koiné, da subjetivação. A koiné, não sei se eu pronuncio bem aqui, era a língua falada na Grécia antes mesmo do grego, né? Que objetiva então as falsas evidências do eu e desvia toda a prova de certeza para a sua procrastinação. O ensino de Lacan abala essa koiné didática e faz com que algo se passe para além disso. A formação doutrinal tem um espírito científico que falha por completo no recrutamento dos psicanalistas. Aqui ele criticando então a IPA e essa formação doutrinal. Não esquecemos então que se estamos em 1964, é o ano da sua excomunhão, né? O momento que ele foi excomungado aí da IPA, né? No ensino, diz Lacan, desculpe, nosso ensino, diz Lacan, é um anatema. Anatema, então, é uma sentença de maldição e expulsa da igreja. Anatema é um sinônimo de excomunhão, né? E ele diz, é um anatema por se inscrever na verdade, né? Então, quer dizer, Lacan está dizendo,
que foi excomungado por dizer a verdade, né? Bom, essa objeção que faz Lacan irá fazer rir os futuros analistas, mas o que ela prova é a ausência de qualquer doutrina da psicanálise didática na afirmação do inconsciente. É na condução de um doente ou na forma de tirar conclusões que se percebe um bestiário intelectual. É ao não evitar implicações éticas que nossa prática que se desmascara a bela alma. Ou seja, novamente, ele criticando aí essas posições, né, da IPA, né, dizendo, bom, um bestiário intelectual, né, principalmente diante da clínica. Lacan diz que Freud seria alguém para convidar a estar no banquete de Platão. Ele teria ali as suas notinhas sobre a transferência, reavivando colocações báquicas, né? Lacan diz que o seu seminário não estava lá onde isso fala, como alguns brincavam na época, né? Mas suscita o lugar de onde isso podia falar, né? Então, digamos, o seminário do Lacan não está nesse lá onde isso fala, que é o lugar do inconsciente, mas está no lugar de onde esse inconsciente pode falar, né? O lugar em questão é a entrada da caverna, da qual Platão nos mostrou a saída, né? O Freud estaria mostrando então a entrada, né? Ou o próprio Lacan aqui, né? De mostrar a entrada da caverna. Ela é uma entrada em que o momento em que se chega, ela está fechada. Não é um lugar turístico. O único meio de abrir é chamando pelo lado de dentro. Ou seja, a caverna está fechada e para entrar tem que chamar pelo lado de dentro. Ou seja, tem que invocar as coisas próprias do inconsciente. Isso não é insolúvel se o abre de sésamo, né, do inconsciente implique os efeitos da fala ser estruturada de linguagem, pois indica que o analista tem que reconsiderar seu modo de fechamento. Ou seja, esse abrir pelo lado de dentro, né, é próprio do movimento da análise, que é justamente o movimento da fala. Né, essa fala que vem de dentro, em que há aí a possibilidade de uma abertura para o sujeito abrir esse inconsciente, né? E ânsia, pulsação e certas alternâncias de sucção para seguirmos as questões de Freud. A estrutura daquilo que se fecha e se abre está na geometria da borda. O fechamento do inconsciente fornece a chave de seu espaço e faz dele um interior. Então, quer dizer, essa questão do fechamento mostra também que há uma abertura. Então, estamos num movimento topológico da borda. Aquilo que fecha, mas também aquilo que abre, né? Na página 853, então, ele diz que isso implica um tempo reversível, em que para se fechar um efeito de sentido, algo funciona de forma retroativa. E aí está o Nachs Tragens, né, ou o a posteriori. Mostra que a estrutura temporal depende de um tempo de retorno, né, esse abrir e fechar, esse a posteriori, né, esse tempo de retorno. Isso conduz, então, a um debate sobre a causa. Essa que vem a posteriori, mas que a causalidade do sujeito se situa no significante. A questão da causa também, extremamente central no seminário 11, né? As 4 causas aristotélicas, né? Que Lacan vai desenvolver. É somente como instância do inconsciente que é possível aprender algo da causa. A retroação do significante em sua eficácia necessária para distinguir a causa final. Porque a causa, né, é algo que ele vai trabalhar no seminário 11 também, né? Ou seja, a causa não é aquilo que precede. A causa, ela vem por um movimento de retroação, né? É somente quando você chega no final de um enunciado e nesse movimento de retroação que você pode dizer o que ele causa como sentido, né? Então, a causa não é o que está a priori, mas sim como aquilo que retorna, né?
É por isso que é necessário, desde dentro da fala, produzir esse movimento de abertura, né? Essa é a única causa verdadeira das 4 causas aristotélicas. Esse fechamento e entrada é, na verdade, o sujeito e o outro, respectivamente. Ou seja, a entrada, né, do lado do sujeito, né? Desculpe, o fechamento do lado do sujeito e a entrada pela via do outro, né? E devendo ser substantivados em nossas teses sobre o inconsciente. O sujeito cartesiano é o pressuposto do inconsciente. O outro é a dimensão da fala, o outro é a dimensão da fala que se afirma como a verdade. O inconsciente é, entre eles, o seu corte em ato. Entre esses 2 cortes, então, 2 operações de constituição do sujeito. A primeira é a alienação própria do sujeito, né? O sujeito existe por ser falante, né? No jogo, o significante é aquilo que joga e ganha. No jogo do X fica marcada a divisão entre ele e ele mesmo. A divisão que introduz a separação é a divisão do significante, pois ele provém dos jogos de significante e não dos signos. Porque o signo é aquilo que se fecha nele mesmo, né? Isso já desde a teoria de Saussure, né? Quer dizer, o signo, digamos, a significação do signo está nela mesma, né? Enquanto que na cadeia significante, a significação é aquilo que remete a um outro significante, né? Os signos são, então, ele vai dizer, plurivalentes. Representam alguma coisa para alguém. Mas esse alguém é incerto, como é a pretensa linguagem de certos animais. Linguagem de signos que não admite a metáfora, nem gera metonímia. Então, quer dizer, o signo como aquilo que representa algo para alguém, né? E esse alguém não necessariamente uma pessoa, né? Os signos podem funcionar, né, também para os animais. Pavlov já havia mostrado isso há muito tempo, né? Esse alguém, né, pode ser o universo, já que ele circunda, mas todo o centro que ele totaliza pode ser tomado por alguém, mas não o sujeito. Sim, porque o sujeito vai se inscrever na via do significante, não na via do signo, né? Então, quer dizer, esse alguém como aquilo que se encerra no próprio signo não é o sujeito, né? O registro do significante, por sua vez, se inscreve pelo fato de um significante representar um sujeito para outro significante. Essa é a estrutura de todas as formações do inconsciente. Ele faz surgir o sujeito que ainda não possui fala, o lá onde havia. Mostra que alguma coisa havia. Nesse lá onde havia, né, mostra alguma coisa que havia alguma coisa nesse lá, né, que agora não há mais. E isso ocorre por ser um significante e que não é cristalizado, que não está cristalizado. Não é por essa operação iniciar no outro que ele é alienação. O outro é o lugar da causa do significante no sujeito, pois nenhum sujeito pode causar-se a si mesmo, né? Ou seja, nenhum sujeito é causa de si mesmo, né? Tem aquela metáfora, né, do barão de Munchausen, né, que ele estava se afundando numa areia movediça, então ele puxa os próprios cabelos, tentando se retirar, né, da areia movediça, né? Mas vocês imaginem a cena, né? Como é que o sujeito vai puxando os cabelos, né, sair da areia movediça, né? Então, o sujeito não pode ser causa de si mesmo. Isso vem do outro, né? Essa causa vem do grande outro e vem pelo significante desse outro. A alienação, ele está ainda na alienação, né? Reside na estrutura de um véu. Parte da matemática como sendo a reunião. Então, quer dizer,
A alienação tem a ver com a operação matemática da reunião. O véu é da alienação porque recai sobre os dois objetos, seja lá qual for a escolha. Há uma disjunção que encarna a bolsa ou a vida, ou a liberdade ou a morte. O sujeito quer conservar a vida ou recusar a morte. Aqui, Lacan está fazendo referência àquilo que também está no seminário 11, né? Do bandido que chega para o sujeito e diz a bolsa ou a vida, né? Se o sujeito escolhe a bolsa, ele perde a vida, porque o bandido aí pode matá-lo, né? Se ele escolhe a vida e entrega a bolsa, ele fica vivo, mas será uma vida sem a bolsa, ou seja, uma vida decepada da bolsa, né? Na pandemia a gente viu, inclusive na internet, né, alguns memes, no meio psicanalítico ao menos, né, alguns memes com isso, né, quando as pessoas diziam, não, mas a economia não pode parar por causa de algumas vidas, aquela baboseira toda que diziam, né, e aí a gente vê alguns psicanalistas brincando com essa coisa, né, você prefere a bolsa ou a vida, né, então quer dizer, não, prefiro a bolsa, a economia não pode parar. E aí a gente perde os dois, né? Porque perde a vida, perdendo a vida, perde o dinheiro também, né? Perde a bolsa, né? E escolhendo a vida, fica-se vivo, porém com alguma perda, ou seja, perde a bolsa. Naquele momento era necessário dizer, ó, nós temos que consentir com essa perda econômica. É uma perda, sim, mas é perder economicamente para ganhar a vida. Entrega a bolsa pro ladrão e fica vivo. Mais ou menos era essa a questão, né? Mas Lacan coloca em equivalência a esse enunciado a liberdade ou a morte, né? Porque se você diz, não, eu quero a liberdade. A única liberdade do sujeito é a de morrer. Tipo, se você diz para o bandido, não, bolsa não, sou homem livre, aqui a bolsa é minha. Você perde os dois, né? Porque temática você perde a bolsa e a vida. Se você escolher a morte, você abre mão da liberdade. Escolher a morte, nesse caso, é escolher a possibilidade de que você pode morrer. Então, você perde a liberdade, né? Você perde a liberdade, né, para não perder a vida. Porque escolher a liberdade é escolher a morte, né? Ou seja, a liberdade te conduz à morte. A única liberdade do sujeito é de morrer, né? Bom, e ele segue ali então na formulação, nós estamos na página 855. Ele diz: o sujeito quer conservar a vida ou recusar a morte. Isso seria a mesma coisa, né? Conservar a vida é recusar a morte. Uma vez que essas duas conduzem a uma mesma direção. Já escolher a bolsa é equivalente a escolher a liberdade. É uma escolha decepcionante, diz ele. Sim, porque se tu escolhe a bolsa, tu escolhe a tua liberdade, dizer, não, estou na minha liberdade de andar na cidade com a minha bolsa e estou no meu direito. É uma escolha decepcionante porque nessa lógica, né, do bandido, tu pode perder as duas coisas. Tu pode perder a bolsa e a vida e a tua liberdade, as três coisas, então, né? A questão é que algo se perde, algo fica desfalcado. Se o sujeito escolhe a vida, será uma vida sem a bolsa. E ao recusar a morte, terá uma vida sem liberdade. Ou seja, viver é viver sem liberdade. Nós não somos livres, né? A liberdade é um grande mito, né? O véu incide sobre... Sim, às vezes a gente... Esse dia eu vi na internet alguma coisa ali, os psicanalistas dizendo que a análise é uma liberdade. Sim, uma liberdade frente à miséria neurótica do sintoma. Nesse sentido, sim, uma grande liberdade, né? Mas não é uma liberdade de livre, leve e solto, né? Sou completamente livre, né? A nossa condição de sujeito,
mostra que não somos livres, né? O véu incide sobre a reunião lógica entre o sic et non, ou seja, o sim ou não, que é justamente o título do livro, né, escrito por Pedro Abelardo no século XII, que mostrava as contradições dos padres na Igreja Católica, né? Então, esse sim e não, né? O fato é que depois de um tempo mais longo será necessário abandonar a vida depois da bolsa e por fim restará apenas a liberdade de morrer. Ou seja, mesmo que você escolha a vida, tipo, tu diz pro bandido, pode levar a bolsa, tu escolhe a vida. Mas em algum momento, depois disso, em algum outro momento, você, a vida também né, será retirada, né? Você também vai perder a vida, que é a morte, o destino inexorável de todos nós, né? O campo do sentido mantém, então, o não sentido que se produz por sua mudança insignificante. É do campo do outro que provém, então, esse não sentido, apesar de produzido como eclipse do sujeito. Eclipse porque é justamente alienação, né? O que é o eclipse, né? O eclipse é quando é um sombreamento, né? O eclipse da Lua, né? Quando o Sol o Sol, a Terra e a Lua, eles ficam numa mesma posição, de modo que a Lua faz a Terra faz um sombreamento na Lua, né? A sombra da Terra esconde a Lua. Então esse eclipse do sujeito é o sujeito ficar, digamos, apagado, sombreado, né? Esse é um efeito da alienação, né? A coisa merece ser dita, pois ela qualifica o campo do inconsciente que assenta o lugar do analista, ou seja, da sua poltrona como um lugar simbólico. Lacan, nesse momento, ele ironiza, dizendo da língua franglês, que seria uma mistura do francês e do inglês. Ele está ironizando dos psicanalistas franceses que foram se aliar aos psicanalistas ingleses. E ele se refere a uma tal de princesa. Na minha leitura, eu estou entendendo que ele está fazendo uma crítica à princesa Marie Bonaparte, que era sobrinha neta do Napoleão Bonaparte, que fez análise com Freud, se tornou psicanalista, nessa época, um dos grandes nomes da psicanalista francesa, e se aliou com os ingleses, né? A Marie Bonaparte teve um papel importante aí na retirada, justamente pelas suas influências diplomáticas e familiares, aí ela teve um importante papel na retirada de Freud da Viena já ocupada pelos nazistas e a sua migração para Londres, né? Mas aqui me parece que ele está fazendo uma crítica a esses psicanalistas e a Marie Bonaparte, dizendo justamente da tradução da famosa frase Boas barras solis verde, traduzida então como, né, traduzida por esses analistas ingleses como o eu do analista deve desalojar o isso do paciente, né? E o Leclerc, então, foi na exposição, né, no Congresso de Bonneval, o Leclerc foi questionado por considerar a sequência do unicórnio, né? Mas as pessoas não veem que o inconsciente só pode se estruturar no campo do outro. Ou seja, o unicórnio como esse animal de um único chifre, aí, né? Ou seja, essa coisa mitológica, né? Não, é necessário ter dois, né? Esse um do unicórnio não dá. Ou seja, o sujeito se estrutura no campo do outro, precisa o outro para estruturar o sujeito. Não é o efeito de sentido que opera na interpretação, mas a articulação do sintoma, mas a articulação no sintoma dos significantes, que são, né, sem nenhum sentido, mas esses significantes aprisionados no sintoma, né? Passemos então na página ainda 856, uma página longa aí, né? Ele vai, né, convidar então a passar a segunda operação, que é a da separação, né? Para nela dizer de sua função de borda, em que nela se fecha a causação do sujeito. E aí vemos a torção que motiva a invasão do inconsciente. Essa operação chamamos de separação, e nela vemos aquilo que Freud denomina como a fenda do sujeito. E veremos porque Freud mostra essa fenda
não só no sujeito, mas no objeto fálico. Essa segunda operação é de uma lógica simbólica e se coloca como sendo a intersecção, ou seja, se na alienação matematicamente nós temos a reunião, na separação nós temos a intersecção, né? Aquilo que, né, pertence a dois conjuntos, por exemplo, né? É a falta pela falta em que o sujeito reencontra o desejo do outro, sua equivalência ao que ele é sujeito do inconsciente. O sujeito se realiza na perda que surgiu como inconsciente, mediante a falta que produz no outro. E aí está a pulsão que Freud descobriu como sendo a mais radical, que ele nomeou de pulsão de morte. Ou seja, ele está introduzindo a questão da separação, a questão da fenda do sujeito e articulando com essa fenda, com essa separação, a questão da pulsão de morte. Separar, que tem a ver com separar, que pode ser lido como separar. Faltam os etimologistas, mas isso tem a ver com o deslizamento da função par nos dois da função par, ou seja, o separar tem a ver com o par, a disjunção dos pares, né? Esse momento aqui até me fez lembrar o paradoxo que minhas filhas trouxeram esses dias, né? Essa coisinha de criança, né? Elas chegaram e perguntaram, né, papai, por que separado escreve tudo junto e tudo junto escreve separado, né? Essas coisas infantis, né? Por que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Eu fiquei sem responder. Depois de ler Lacan aqui, eu teria uma resposta para elas, né? Na verdade, o separare, que já no latim escreve tudo junto, ele tem a ver com um separado, né? Porque, na verdade, o separar tem a ver com separar, né? Ou seja, o parar como o par, né? Então, ou seja, o separar é fazer a disjunção dos pares, né? É desfazer o par, né? E isso é bem interessante, até mesmo com a palavra parir, né? Do parto, né? Que parir tem a ver com o par, né? Então, é a separação, né, da criança e da mãe, né? É desfazer esse par, né? E Lacan diz, a parte não é o todo, mas com o todo, a parte não tem nada a ver. Essa coisa de, né, o todo é a soma das partes, lá da Gestalt, né? O todo é mais do que a soma das partes. Aquilo acaba de dizer, a parte não tem nada a ver com o todo, né? Ela joga o seu jogo sozinha. É por sua partição que o sujeito engendra sua parturição. Ou seja, olha que interessante esse jogo, né? É pela sua partição que o sujeito engendra a sua parturição, quer dizer, o seu parto, né? Mas o sujeito não se dá à luz a si mesmo, ou seja, ele não é causa de si mesmo, né? No indo-europeu, o parare significava dar um filho ao marido, né? E o parir, então, tem a ver com essa separação, né? Para ser par, ele precisa separar, precisa sacrificar boa parte de seus interesses, e não para se integrar na totalidade, e que de resto não é de todo modo algum constituída pelos interesses dos outros. Ou seja, é interessante isso, né? Para ser par é necessário perder algo também, né? Ou seja, alguém fazer par com o outro, né, implica em perder alguma coisa. Então não é só uma soma, não é a soma das partes, ou de que o tudo é mais do que a soma das partes, né? Ou seja, para ser um par tem que perder algo. É o que a gente vê no movimento de viver em conjunto, né? Para usar a expressão do Barthes, né? Ou seja, nas várias formas de viver em conjunto, né? De viver em par com alguém, isso implica de perder coisas, né? Não é um somatório, né? É por isso mesmo que a gente diz, né? Eu quero dividir minha vida com alguém, né? Mas é ser um par com alguém, e ser par
você, por um lado, a gente pode entender como somatória, por outro lado, também é divisão, né? Quero dividir minha vida com alguém. Nessa divisão, há sempre um resto que se perde. A divisão do sujeito, né? Bom, ele continua, então, na final ali da 857, que o separar significa parar, enfeitar, se enfeitar pelo significante, sobre o qual sucumbe o sujeito, ataca a cadeia, que reduzimos à conta exata de um binarismo em seu ponto de intervalo. O intervalo que se repete, estrutura mais radical da cadeia significante, é o lugar assombrado pela metonímia, veículo do desejo. A metonímia tem relação, então, com o desejo, mais especificamente com o desejo do outro. E é o que o sujeito experimenta no campo do desejo, antes mesmo de chamá-lo de meu desejo e imaginar o seu objeto. O acento no desejo do outro está sobre o desejar e não sobre o objeto, né? Ou seja, essa questão de que o desejo do sujeito é o desejo do outro é fundamentalmente porque o que o sujeito deseja é o próprio desejo e não o objeto desse desejo, né? O que se produz aí é a própria falta no sujeito, uma vez que esta é correlativa ao desejo. O sujeito não encontra a falta no grande outro, mas a perda constitutiva de uma de suas partes, né? A sua própria perda reconduz à alienação. Ele pode me perder, é o retorno dessa alienação. O desenho disso irá se dar na técnica, na expansão do discurso do analisante, processado nas intervenções do analista, né? Mas achei interessante essa questão, né, de que o sujeito não encontra a falta no outro, mas a sua própria perda constitutiva de uma de suas partes. Que essa também é uma ideia meio psicológica da coisa, né? Vou encontrar a minha falta no outro, por isso vou em busca do outro, por isso vivemos em conjunto, né? Não, o que eu encontro no outro é a minha própria falta, né? O outro é a representação dessa própria falta, né? O desejo do analista, em sua própria posição, será a mola da transferência, né? Então, quer dizer, o desejo do analista como mola da transferência. A transferência é uma relação ligada essencialmente ao tempo e ao seu manejo, né? Liga essas duas coisas. A função e campo da linguagem é o que possibilita a entrada na caverna. Nós orientamos essa função e campo e não fazemos dele um lugar comum. E quanto à sexualidade, ela volta em ritornelos. Ritornelo é aquela marcação das partituras da música, que é 2 pontinhos, né? Que significa que quando chega nesse ponto da música, você repete aquele trecho, né? Então, quer dizer, a sexualidade ela volta em ritornelos que chegam aos arrulhos. Arrulhos é essa voz meiga, né? Mansa, carinhosa. Também é dito o som dos pombos, né? O som emitido pelos pombos, né? Mas para falar do amor, Lacan vai então rapidamente ao mito de Aristófanes, né, no Banquete de Platão, em que um ser procura loucamente a sua cara metade. Lacan toma a questão aí do ovo, novamente aqui, seminário 11 inteiro, né? Lacan toma a questão do ovo, dizendo que ao romper o ovo é uma parte de sua anatomia. Então, o rompimento do cordão umbilical não é a separação do recém-nascido de sua mãe, mas sim a perda de seu comprimento anatômico. Ou seja, o rompimento do cordão umbilical, o rompimento desse ovo, não é a separação da mãe, mas a perda de uma parte de si mesmo, né? Aquilo que as parteiras chamam de secundina, né? Ou seja, a placenta, o cordão umbilical, as membranas, quer dizer, é a perda de si mesmo, não a perda do outro. E é o que Lacan vai mostrar nessa metáfora do ovo, né? Ou seja, né, para fazer um omelete, e aí ele brinca com a palavra omelete, porque homme, em francês, é homem, né? Então, ele vai fazer um jogo homofônico, né? Omelete, né? Então, para fazer um omelete, é necessário quebrar os ovos.
né? Então, quer dizer, o ovo como essa unidade, o zigoto, né? Essa unidade, é necessário quebrar o ovo para fazer o omelete, né? Ah, mas daí Lacan ironiza, ele faz uma ciência ficção. Ele diz, imagine uma grande panqueca, né, que é uma ameba conduzida, né, por um grande instinto de vida, né, imortal, né, por ser essa siciparidade. Ele está fazendo uma relação com a ameba, porque justamente a ameba não é um ser, digamos, sexuado. Então, ela se divide por siciparidade, né? Você faz um corte na ameba, esse pedacinho que foi cortado, ele vai se regenerar em outros. Então, ela nunca morre, as partezinhas dela se regeneram em outros. Então, ela é um ser assexuado e também imortal nesse sentido, porque ela vai se regenerando. É essa ligação que Lacan faz lá no Seminário 11, que a morte está correlacionada com o sexo. Ou seja, os que morrem são os seres sexuados, né? E aqui ele brinca com essa coisa de quebrar o ovo, dizendo, bom, imagina uma grande panqueca, né, que se conduz de modo imortal, porque ela é cicípara, né? Então, essa grande criatura não teria aparelho digestivo, como de fato em muitos seres não há aparelho digestivo. Essa grande criatura seria guiada pelo puro real e ela tem uma vantagem sobre nós, homens, que sempre temos que nos prover de um homúnculo cerebral capaz de transformar a realidade em real. E ela não, ela seria puro real, né? E seria realmente difícil combater essa enorme criatura, né? Armar-lhe uma cilada ou coisa assim seria algo extremamente difícil, né? Um corte, fazer um corte nessa ameba seria ainda mais complicado, porque a partezinha que saísse iria se transformar numa outra dessa panqueca gigante. Então isso seria o pior dos cenários, né? E como deter esse omelete? Ele vai dizer, né? Difícil, pois até mesmo um corte, um talho, iria fazer com que essa parte separada se desenvolvesse, e aí teríamos então uma outra omelete, tão poderosa quanto a original. Seria o caso então de aprisioná-la em Magdeburgo. Não sei por que ele diz aprisioná-la nessa cidade, que é uma cidade alemã, que já foi sede de vários conflitos históricos, enfim. É onde está a catedral gótica mais antiga da Alemanha, mas aprisioná-la nessa cidade. Não sei exatamente por que ele faz referência a essa cidade. A não ser pelo seu nome, essa lamela, né, essa membrana, na qual a omelete é apenas uma metástase. Lacan brinca com essa metástase e a metonímia, um jogo entre omelete, lamelle e mamelle, né? Esse mito nos parece bem apropriado, diz Lacan, para representar como para instaurar aquilo que chamamos libido, né? A imagem nos mostra a libido como ela é, ou seja, esse órgão que ordena um campo de forças, né? Esse campo de forças orbita numa superfície fechada que se abre, que é a borda da zona erógena. E parece que ele está fazendo uma referência também nessa grande panqueca, essa grande omelete, como sendo também a libido, né? O termo chub, não sei se pronuncio bem em francês aqui, é o escoamento da pulsão. Não deve ser visto como descarga, mas evaginação, em vai e vem, cuja função deve ser vista em coordenadas subjetivas. Esse órgão, entendo que da libido, deve ser chamado de irreal. Nosso mito dá uma articulação simbólica ao invés de uma imagem. A lamela representa aqui a parte do ser vivo que se perde no que se produz pelas vias do sexo. A palavra sexo já diz disso, né? A etimologia de sexo é secção, né? Daí que vem. Então, o sexo é corte, né? É corte em que essa lamela, essa membrana é algo que se perde, né? Essa, essa lamela, então, tem representantes anatômicos, inclusive, né? Representa aqui o ser mortífero,
sua relação com a sexualidade e também com a morte. O que ela impressiona é o corte anatômico, pois é justamente de um corte que se trata, desse sexo, dessa secção, né? O seio não é somente uma nostalgia regressiva, diz Lacan, na 862, né, por tirar dele um alimento valorizado. Está ligado aos cuidados maternos, a questão calorosa e etc. O seio também tem um valor erótico, como algo separado da maternagem. E aqui Lacan cita esse objeto separado no quadro aquele do suplício da Santa Ágata, né? Que tem os seios retirados e colocados numa bandeja, né? Essa imagem está também no seminário 10, né? Não é o seio no sentido de matriz, né, de sede, mas de desmame, de castração, de perda, né? O próprio seio também já tem essa ideia, né? Aqui a gente trata muito o seio como a mama, a protuberância, mas o seio também é a cavidade, né? Os seios da face, né? O seio também é esse buraco vazio aí, né? É essa cavidade, né? Etimologicamente é isso que significa seio, né? A mama é protuberância, né? Então, a própria palavra seio já mostra isso, né? Essa confusão entre o seio como a mama, a protuberância e a cavidade, o buraco, né? O seio tem relação com o corpo da mãe e o objeto perdido desse corpo está em causa do desejo. A libido é a lamela que o ser do organismo desliza até o seu verdadeiro limite, que vai mais longe que o do corpo. Essa lamela é órgão por seu instrumento do organismo. Às vezes é como que sensível quando a histérica brinca de testar sua elasticidade ao extremo. Sim, as elasticidades do corpo histérico, né? O sujeito falante revela o sentido mortífero desse termo e também sua relação com a sexualidade. O significante fez penetrar o sentido da morte. A letra mata e ficamos sabendo disso pela própria letra. Sim, a letra mata, mas o próprio significante também ele traz o sentido da morte, né? Vários autores contemporâneos aí, a Lacan, né, Derrida, o próprio Barthes, né, falou como a letra é a morte da coisa, né? Então, quer dizer, a questão do significante como aquilo que representa, ele representa já uma ausência. Se é necessário representar, é porque alguma coisa está em ausência. Se alguma coisa está em presença, eu não preciso representar. Basta apontar, né? A criancinha que não fala, ela não representa algo, então ela aponta o que ela quer. E aí, isso não é representação, isso é um sinal, né? Quando ela aponta o copo de água, né? Na 863, então, ele vai dizer que é justamente por isso, né, que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte. Por quê? Porque toda pulsão é parcial. Não tem o todo da pulsão, não tem a satisfação total da pulsão. A pulsão é virtualmente pulsão de morte porque ela é parcial, né? Ela carrega essa perda em si própria, né? Então, quer dizer, a pulsão não se totaliza, ela não é única. Então, né, toda pulsão é pulsão de morte, porque traz aí a morte inscrita como causa, né? Se Lacan está dizendo que o significante é causa do sujeito, a gente pode dizer que a morte é causa do sujeito, né? Porque a morte está aí como essa representação simbólica da falta, né? O sexo é isso, né? O sexo é secção, então o sexo é perda, né? É necessário perder aí, algo se perde no quebrar o ovo, né? Essa membrana, essa lamela que se perde, né, para constituir o sujeito, né? O importante é saber, diz Lacan, que como o organismo vem apanhado na dialética do sujeito. Esse órgão incorporal
vem a ser aquilo que está presente na separação. A sua morte pode ser objeto do desejo do outro, produzindo aí a causa de desejo. O objeto que ele perde por natureza, os excrementos, ou então aquilo que dá suporte na relação com o desejo do outro. Estou na página 863. Aqui achei interessante que ele coloca o excremento como perda e o olhar e a voz como aquilo que dá sustentação na relação com o outro. É também perda, né? O olhar é perda e a voz também. A voz é aquilo que você perde, né? Na sua própria emissão, ela se perde no momento seguinte, né? Então, quer dizer, essa perda é também a possibilidade da relação com o outro, né? Ao contrário do que a gente poderia dar, ao contrário do que diz os jovens, né? Não, eu tenho que me sentir seguro para ir lá conversar com a garota. Não, é o contrário, né? Tu tem que se sentir em falta, para daí ela poder ser alguma coisa interessante e estabelecer alguma relação, né? Se você está muito seguro de si, o que tu vai fazer com ela? Né? Se está muito seguro, muito firme na tua posição, o outro não vai representar nada, né? A pulsão faz revolver esses objetos para poder estruturar em si sua perda original. Não há outra via em que se manifesta a sexualidade no sujeito. A pulsão, como representante da sexualidade no inconsciente, nunca é senão pulsão parcial, ou seja, essa pulsão de morte. Na atividade e passividade está a bipolaridade do sexo, né? A sexualidade se distribui de um lado ao outro dessa borda, dessa atividade e passividade, né? O acesso ao outro é pelas pulsões parciais. É uma parcialidade, uma metade que faz o sujeito buscar o outro, onde o sujeito busca um objeto que lhe reponha a perda de vida que lhe é própria, por ele ser sexuado. Do lado do outro, onde estão as trocas com o significante, as estruturas elementares do parentesco, a metáfora do pai como princípio de separação, apenas desse lado se instalam as regras e as normas que dizem o que o sujeito deve fazer como homem ou mulher. Entrando na última página, na 864, Lacan questiona o mito da criação do macho e da fêmea, Adão e Eva. Ele diz, antes disso, antes desse macho e da fêmea, houve Lili. Antes desse Lili. Então, quer dizer, antes desse macho e fêmea, antes dessa polaridade, que ele não trabalha, ele diz a bipolaridade como atividade e passividade. Essa bipolaridade, né? E aqui ele questiona, antes desse parzinho aí, Adão e Eva, houve Lili, que seria então a primeira mulher, né? Inclusive anterior a Adão. Mas justamente ela foi tida como uma deusa feroz, a deusa da tempestade, né? Era adorada na Mesopotâmia, na Babilônia, né? É adorada porque justamente ela não se submetia a Adão. E por isso ela foi retirada do paraíso e teria voltado na forma de serpente, né? Em várias pinturas vocês encontram na internet, né? Uma serpente se transformando em mulher, o rabo da serpente, e depois a cara é a cara de uma mulher, justamente é a Lili, né? Que era uma serpente, mas era uma mulher. Mas mulher não nesse sentido do parzinho com o homem, com o Adão, né? Nesse sentido do macho e da fêmea, do encaixe da costela de Adão, né? Lili era uma deusa, né? Ela era forte, ela não se submeteu a Adão, né? E por isso também ela está mal descrita no Gênesis, né? Ou seja, ela é resgatada por uma certa interpretação do Gênesis, né? Porque no momento inicial lá diz havia o homem e a mulher. Depois, mais para frente, diz que Deus fez o homem e da costela desse homem, do Adão, fez a mulher. Né? Bom, Lacan resgata a Lili e diz, mas ela não resolve nada. E Lacan termina, então,
denunciando os responsáveis por intervenções irresponsáveis durante o Congresso de Bonival, que agiram de má fé a respeito do inconsciente freudiano. Uma borda de silêncio oposta ao nosso ensino se rompeu. Aqui ele está falando, ele está se referindo à sua excomunhão. Ou seja, aquela oposição ao nosso ensino, que era mantida em silêncio, essa borda de silêncio, se rompeu. E veio à tona a oposição ao ensino de Lacan, expressa na sua excomunhão. No momento em que a vedete norte-americana atingiu a proeza hermenêutica, Lacan aprecia um congresso como esse de Bonneval pela oportunidade de mostrar as consequências desse discurso. Indicamos aqui nossa conta e risco, o aparelho pelo qual se poderia reintroduzir sua precisão. Essa precisão que Lacan, na verdade, determina, essa precisão está na nota de rodapé, fim do texto, quando Lacan termina aqui com essa rica nota, em que ele esclarece que a pulsão parcial implica um objeto parcial, conduz a um objeto da castração, ao menos fim, como causa do complexo de Édipo. E esse objeto é o objeto A, como causa de desejo. Muito bem, obrigado pela atenção até aqui. Agradeço a atenção dispensada. E eu gostaria de chamar, então, a Raquel Mello, que é adjunta aqui na Maiêutica, psicanalista em formação, para que me acompanhe aqui. Ela fará a exposição aí com seus comentários. Isso. Não precisa, não. Acho que pega bem. Uhum. Bom, primeiro agradecer ao Maurício, né, o convite, o feliz convite. Para mim é muito satisfatório também, de uma certa importância no meu percurso, estar aqui dividindo isso contigo, pelo fato de tu, na minha formação, ter feito muitos módulos que fiz contigo, sempre admirei a tua maneira de expor os conteúdos relacionados à teoria de Freud e de Lacan. Então, boa noite a todos que estão online e presenciais. Bom, eu vou aproveitar você aqui hoje, a sua presença e esse texto, para fazer algumas perguntas que me atravessaram, me tocaram. A primeira delas, ali na página 848, no parágrafo 3, quando ele fala, nessa hipótese, o próprio sujeito do pretendente a suspeitar essa presença, o analista, deve, com o mesmo movimento, ser informado e questionado, ou seja, experimentar-se sujeitado à fenda do significante. Gostaria que, de repente, tu pudesse relacionar essa posição mencionada por Lacan, né, do analista também se colocar sujeitado ao significante, e de fazer uma relação disso com o sujeito exposto saber, a transferência, e a importância da análise pessoal do analista. Sim. Tu tens por todo? Tá. Bom, a segunda, na página 849, é bem do ladinho. Esses parágrafos, o quarto, o quinto e o sexto, me atravessaram bastante. E seria uma questão. Antes dela, eu faço uma observação. O outro pré-existe ao sujeito. O outro o nomeia e coloca um significante antes mesmo dele nascer. Então, somos falados. Eu sou Raquel, minha mãe e meu pai colocaram esse nome. Para minha mãe, Raquel tinha vários significantes ou vários significados, e para o meu pai também. O sujeito desaparece, é capturado no lugar do significante. Ele não está lá no começo. É como se fosse uma escolha forçada do próprio desaparecimento sobre o significante em que ele se transforma. Dito isso, essa alienação, essa pré-existência do sujeito nos significantes dos primordiais, sejam eles quem forem, né, seria um S0?
Tá? Ou seja, S0 é a primeira alienação, é o pré-existente ao sujeito. Aí eu aproveito para citar uma frase da Clarice Lispector, que eu gosto muito dela, num livro chamado Um Sopro de Vida, que ela diz: me deram um nome e me alienaram de mim. Terceira pergunta, gostaria de te ouvir quanto ao período da puberdade e relacionar a separação na fase da adolescência, quando há a separação da autoridade dos pais idealizados, imaginarizados, super-heróis, caem. O adolescente, então, se confronta com a falta no outro, os pais são faltosos, limitados e castrados, para poder desejar, fazendo um trabalho de elaboração de perdas e elaboração de escolhas. Na medida que o adolescente se volta para este fora, campo tanto do desejo quanto do mundo. É isso. Ok, Raquel, obrigado, né, pelas questões, obrigado, né, também por aceitar estar aqui, né, nesse espaço. É sempre bom, né, a gente poder dividir os espaços e compartilhar as questões, né, todas elas bem interessantes. Eu vou começar por essa primeira, né, que o analista, né, estar nesse lugar de sujeitado à fenda do inconsciente. Me parece extremamente pertinente isso, né, do analista. Dizer, digamos, sujeitado já é colocar o analista no lugar de sujeito, né? Ou seja, o analista não é uma outra entidade, ele é um sujeito. É claro que no jogo da análise, na transferência, ele não entra efetivamente como um sujeito, senão ele iria concorrer com esse espaço com o analisante. Mas ele não deixa de ser um sujeito, né? Um sujeito inscrito nessa fenda do significante, né? Um sujeito do inconsciente, portanto. Isso quer dizer o quê? Um sujeito em falta, né? Infelizmente, às vezes é o que a gente menos encontra em alguns analistas. Ou seja, parece que nunca estão em falta. Se comete um erro, parece ser um erro, um equívoco, alguma coisa assim, parece ser uma coisa do outro mundo, como se o analista não pudesse falhar, né? Então eu fico me questionando, às vezes observando isso, de como assim, né? Não pode falhar, né? E parece que se transmite isso aos jovens, porque os jovens também, informação também parece que são imbuídos de uma coisa assim, de que, olha, não posso falhar, né? Na clínica, ou no processamento da teoria, ou naquilo que vai abrir a boca para dizer alguma coisa, seja lá em que espaço for, né? Então, quer dizer, não é próprio da nossa condição de sujeito, uma vez que somos esses sujeitos inscritos nessa falta que nos constitui, falhar, né? Até mesmo essa questão de um sujeito suposto saber. Não é um saber que se supõe no analista. Eu vou resgatar uma coisa que o Harari sempre falava, né? É o sujeito subposto ao saber. Então, é o analista, é o sujeito subposto, colocado embaixo do saber. De qual saber? Do saber teórico, acadêmico, referencial? Não, do saber inconsciente. Então, quer dizer, é o analista colocado sobre o saber inconsciente, ou seja, ele está sujeitado ao inconsciente. É isso. Não tem que o analisante faça atribuições de vários saberes ao analista, sim, isso é próprio da transferência imaginária, mas não é esse lugar que o analista deve ocupar. Não é respondendo a esse saber, não é encarnando esses saberes, né? Justamente se destituindo dele, né? A segunda questão, né, desse sujeito que pré-existe, né, se seria um significante zero, né? Eu pensaria muito mais assim de
essa pré-existência no sentido assim de que o grande outro pré-existe é o sujeito, né? Então, a linguagem pré-existe é o sujeito. É como se, digamos, o sujeito, quando vem ao mundo, já tem aí todo uma rede de significantes, uma cadeia de significantes, né? Digamos que pré-existem, né? E vão né, cair sobre o sujeito. Isso que Lacan diz de uma chuva de significantes, que não é uma chuvinha, né? É uma tempestade, é uma coisa torrencial, né? Não é uma garoa assim, né? Então, mas eu não pensaria como esse significante zero, né? Porque esse zero é mítico, né? Eu às vezes brinco com isso. Em algumas cidades a gente tem o Marco Zero, né? Me faz lembrar Recife, né? No Recife antigo tem uma praça lá que é o Marco Zero da cidade de Recife, né? Tem quase um mosaico, assim, uma coisa assim no chão, né? Desenhado e tal, com ladrilhos e tal. Isso é mítico, né? Não podemos imaginar que é exatamente ali naquele ponto nasceu a cidade de Recife, né? Foi por ali, né? Ou seja, dizer que exatamente ali é mítico. Então, você chegar no grau zero, né? No grau zero do significante, onde está esse zero é mítico. Então, até mesmo o S1, né? O S1, entre o 0 e o 1 tem todos os números, né? Você pode ficar infinitamente escrevendo, colocar ali no caderninho, escrevendo todos os números entre 0 e 1. Você vai ficar infinitamente, né? Porque estão todos os números entre 0 e 1. Então, esse 1, ele também tem ele é 1 desde um certo recorte, né? Como Freud trabalha lá o caso EMA e tal, que o Lacan recupera onde está o significante 1 e tal, no caso, é um significante recortado ali, que você tem esse é o significante 1, o significante 2 e tal. É um recorte clínico do caso, né? Não é exatamente lá numa arqueologia lá do jeito, né? Que a gente chegaria lá a esse marco zero, a esse ponto extremamente inicial, né? Tá, você pode talvez pensar o traço sumário como esse traço fundamental, mas aí ele está numa categoria de traço, não de significante. Ele é fundamental para que se instale ali uma cadeia significante, mas o significante ele já é numa cadeia, então ele já é né? A própria ideia de você dizer significante 2, você dizer significante 1 quer dizer que já tem o 2, no mínimo 2. Porque enquanto você não tem o significante 2, o 1 não seria 1, né? Não sei se vocês lembram quando o Papa Francisco, né, foi eleito, né? Não sei se é o termo certo. O Papa Francisco foi eleito, as primeiras notícias que circularam diziam o Papa Francisco I. O Vaticano chegou a postar uma nota esclarecendo que ele não era Francisco I. Como nunca na história dos papados houve um papa que eles adotam o nome, né? Nunca na história do papado houve um papa que adotou o nome Francisco, este aqui era o primeiro a fazer isso, então ele não era Francisco I, ele é o Papa Francisco. Quando um outro papa, posteriormente, vier a adotar esse nome Francisco, esse outro será o Francisco II, e esse aqui, o argentino, aí, vai ser o Francisco I. Então ele vai ser Francisco I quando tiver um segundo. Enquanto não tiver o segundo, ele é Papa Francisco. Então, você dizer significante 1 quer dizer que tem o 2. Enquanto não tiver o 2, o 1 seria significante único. Ele seria o único significante. E aí não fecha, porque o próprio da cadeia significante é a retroação. O 2 retroage na X-Traglis, né, a posteriori, o 2 retroage dizendo que aquele anterior é o 1. O Francisco II retroage dizendo que o argentino é o Francisco I. Mas enquanto não tiver o segundo, o argentino é só Papa Francisco.
Então tem uma lógica, né, inclusive matemática da coisa, que Lacan recupera nessa questão do efeito significante da retroação, que é algo que ele trabalha nesse texto ali, né, eu falei no início lá da retroação. Bom, da Clarice, né, eu acho interessante o título também, né, Um Sopro de Vida, né, já que estamos falando de Adão, né, é justamente o sopro que dá vida, né. Eu diria que a vida é um sopro, né, é aquele sopro da respiração boca a boca que a gente tenta, no termo médico, ressuscitar, esse é o termo que a medicina usa, né, ressuscitar um paciente, né, o sopro, né, na respiração boca a boca, né, é o sopro que a gente sopra as velhinhas, né, comemorando o nosso aniversário, comemorando a vida, né. Eu diria que a vida é um sopro, né, a vida está por um sopro, né. Do ponto de vista pulsional, né, esse sopro que anima Adão, né. E o significante, sim, é o que nomeia. Então, me deram um nome e me alienaram de mim. Sim, Clarice tem razão. Porém, parece necessário a segunda operação, que é a de separação. Né? É como se essa frase dela tivesse... Complica essa frase. A frase dela, no meu entender, né? Me deram o nome e me alienaram de mim. Ela está essa frase está no campo da alienação. É necessário fazer a separação, né, para que esse nome seja dela, que ela se sinta nesse nome. Uma vez o meu filho, hoje estou falando dos filhos, né? Se eles sabem disso, uma hora eles vão encontrar esses vídeos na internet. Mas uma vez o meu filho perguntou assim, como é que, isso faz muito tempo, ele era pequeno, assim, ele disse, como é que o papai e a mamãe souberam exatamente que eu teria, assim, esse jeitinho de Guilherme? Como é que eles souberam que o meu nome, eu teria esse jeitinho de Guilherme? E a gente não sabia, né? Escolhemos um nome, foi dado um nome. Esse jeitinho que ele vê que é do Guilherme é o colamento que ele faz no nome, né? Ele sente que esse nome é o nome dele, que ele é isso. Então, ele se identifica nesse nome. Esse nome é ele. Né? Claro, em algum momento, claro, uma separação é necessária porque ele não pode se sentir o único Guilherme. Ele tem que saber que ele não é o único, né? Claro, mas em algum momento de se sentir nesse lugar. Né? Sim. Mas também numa certa separação de saber que aquele nome é o dele. Né? Não ser uma coisa, me deram esse nome que não tem nada a ver comigo. Não, ele está dizendo o contrário. Como é que vocês foram me dar um nome que tem tudo a ver comigo? Como é que vocês sabiam disso? Me deram um nome que tem tudo a ver comigo. Como é que vocês sabiam antes lá? Né? Entendeu o pensamento dele aí, né? E do adolescente, sim, é interessante a gente pensar o adolescente porque estamos falando de separações, né? E essa tua pergunta sobre adolescente me fez relembrar uma referência que eu não estou bem seguro. Falo com uma certa restrição aí, mas se não me engano, isso está numa obra da Arminda Berasturi, uma psicanalista argentina, né? Em que ela fala das diversas separações do sujeito em relação à mãe, em relação aos pais, né? Então ela coloca o parto, uma primeira separação, o desmame, né? Uma segunda separação, a marcha, o andar, né? Porque andando, né? Fique de olho nas crianças quando aprendem a andar, né? Você pode perder elas no shopping, né? A fala, né? Quem tem boca vai a Roma, falando também o sujeito, ele pode dizer, eu não quero água, eu quero suco. Antes ele tinha que ficar apontando, né? Então a fala, e se não me engano, depois da fala vem esse período maior de socialização que seria a adolescência, né? Que seria esse momento da turminha,
né? Não, eu vou no shopping com os amigos. Não, mas eu te levo. Não, 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 a gente combinou que a gente vai se encontrar lá no shopping, né? Então, quer dizer, esse momento de uma separação, né? E, e que hoje em dia também a gente poderia pensar se a própria questão econômica, né, nessa nossa vida, né, capitalista, neoliberal que vivemos, não seria também esse uma última âncora aí, né, difícil de separar, né, ou seja, de ter essa autonomia do jovem ou do adulto, né, ter essa autonomia financeira, né, como uma ligação, né, uma dificuldade nesse separar, né. Mas exatamente retornando na questão da adolescência, acho que é um momento mais crucial dessa separação, né? Porque todas essas outras são separações, sem dúvidas, têm os seus efeitos imaginários, simbólicos, reais, mas na adolescência tem uma coisa assim do tipo, não, quero escolher a minha roupa, né? Não é, não fico alienado na roupa que você, mamãe, escolhe para mim, né? Ou como eu vou usar o meu cabelo, algumas atitudes, né? Do como se portar, do como ser no mundo, dessa socialização, de começar a ter opiniões mais marcadas, né? Então, sim, é um processo, isso tudo é um processo de separação. E é um processo importante, né? Em que também um momento dos pais saberem se retirar, né? Deixar essa separação acontecer, né? De algum modo isso, né? Enfim, mais ou menos isso que me ocorre em relação aos adolescentes, né? Sim, eu que agradeço também essas ricas, né, questões. Muito bem, gente. A terceira rodada abrimos para vocês. Vocês podem se inscrever. Vocês aí têm que falar no microfone, né? Oi, boa noite, colegas. Boa noite, Maurício. Olá, boa noite. E Raquel. Parabéns aí pelo seminário, Maurício, e pelas colocações aí da Raquel. Eu fiquei pensando aqui quando tu colocas lá na página, né, tu estava lendo ali sobre o binarismo, né, na página 858. E aí eu fiquei pensando aqui, né, se a gente pode fazer essa relação, mas que por vezes a psicanálise é assim muito criticada, né, com relação a isso, especialmente na questão assim da sexualidade, né, que esse binarismo que se coloca. Mas aí eu fiquei pensando assim, te escutando, né, fiquei pensando nesse binarismo quando tu falas assim que o sujeito ele não é causa de si mesmo, né, ou seja, precisa de um outro ali. E não necessariamente nessa questão assim de um homem e uma mulher, que eu acho que o binarismo, né, pelo menos assim, te escutando, fiquei pensando nisso, tá mais nesse sentido assim de que o sujeito se constitui do campo do outro, né? Então, não é causa de si mesmo, tem que haver, não dá para se fazer só com um, né? Ou seja, então fiquei pensando se dá para a gente fazer essa relação, né, justamente de que o binarismo estaria mais nessa perspectiva do que propriamente do gênero feminino e masculino, dessa diferença, né, enfim. Queria discutir sobre isso. Obrigada. Ok. Bom, eu que agradeço aí, porque né, na tua exposição você já coloca também aí digamos, um caminho para uma resposta bem interessante, né, para construirmos, então, em conjunto aí, uma resposta bem interessante, que seria o binarismo pela via do significante, né? O Jacobson, né, que é Roman Jacobson, ele trabalhou as questões de fonética e fonologia, e ele trabalhou muito a questão dos traços distintivos do fonema. E nos traços distintivos do fonema, ele foi pensar justamente o par de oposição, ou seja, que um fonema se dá ao contraste com o outro. E nesse sentido, um certo binarismo, né?
que a gente pode ler como um binarismo, né? E é o que fez Lacan pensar justamente que digamos, o significante ele é binário, né? O significante ele precisa do outro, né, para a sua significação. A linguagem é binária, né? Você pode conversar com um programador, que hoje em dia é uma profissão que está extremamente em alta, né? Nesse mundo tecnológico, né? Os programadores têm emprego sobrando, ganham dinheiro, né? A linguagem de programação é basicamente uma linguagem 0 e 1, ou seja, ela é uma linguagem binária, né? A base dela, né? Então, quer dizer, a base da linguagem está nesse binarismo. É claro, estamos falando de uma linguagem artificial, não de uma linguagem natural, né? A linguagem artificial é essa criada por máquinas, computadores, e a linguagem natural seria essa que se desenvolve naturalmente entre os seres falantes. Mas o binarismo aí, a gente pode entender próprio da linguagem, próprio do significante, né? Numa frase como o sujeito morreu de rir, esse de rir, ele retroage sobre o morrer nesse a pré-culpa, né? Nesse a posteriori, dando um outro sentido ao morrer. Se você diz sujeito morreu, né? O sujeito morreu, é um sentido. Você diz, coitado, né? Poxa, morreu, um sentido fúnebre da coisa. Se você diz sujeito morreu de rir, esse rir transforma esse morrer. Então, né, tem um efeito retroativo. É essa mesma lógica que eu estava falando do Papa Francisco. O Francisco II, ele passa a ser Francisco II no mesmo momento em que ele retroage sobre o primeiro, fazendo com que aquilo seja o anterior, né, o argentino, seja o primeiro. Então, quer dizer, tem um movimento que é binário, em que você precisa dois, em que a significação de um se dá pela presença concomitante do outro. Entende? Tem uma retroação binária aí. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto, porque Lacan está falando de que o sujeito não se faz sozinho. Isso que você trouxe já construiu aqui a nossa resposta, né? Ou seja, não é um unicórnio, não é o desse unicórnio, ele não se faz sozinho, ele precisa de dois, né? Então, o sujeito e o outro, o sujeito se constitui no campo do outro, né? É isso que aparece no seminário 11 também. Então, quer dizer, é esse outro que vai também retroagir, vai constituir esse sujeito. Então, esse binarismo quer dizer de uma lógica matemática da coisa, uma lógica que não está na questão macho e fêmea. Aliás, a ideia de macho e fêmea seria a ideia de completude, né? Os eletricistas chamam aqueles plugs de macho e fêmea, né? Que é quando um encaixa no outro e forma uma coisa só, né? Ou seja, o macho e fêmea quer dizer isso, o encaixe. É justamente o que o Lacan não está tratando aqui. Ele está falando que do ovo se quebrou e fez o omelete. Então, ele não está tratando dessa completude, e sim do binarismo, do dois, né? Da quebra, e não do encaixe, não do macho e fêmea que se encaixam, né? Ele está tratando do binário como aquilo que não encaixa, né? Enfim, mais ou menos por aí que eu pensei. Sim, tem que pegar aqui o microfone aí, Daniel. Tem. Porque daí fica gravado. Tá falando? Tem que aumentar, né? Agora tá bom? Sim. Então, eu vou seguir. Parabéns pela apresentação, parabéns para a Raquel e para os colegas que estão participando. Eu vou seguir nessa trilha matemática aí que a gente está traçando, tanto pela Raquel quanto a Jessiara, essa questão do binarismo. E é uma pergunta que eu me faço em relação a essa questão do 0 e 1, que, como você bem colocou,
é difícil a gente encontrar um momento definitivo. Quer dizer, a gente parece estar sempre em busca dessa causa. Cara, qual é o lugar definitivo do surgimento do sujeito? Quer dizer, o sujeito, ele nasce no campo religioso, marcado pelo significante. Ou seja, ele é uma função do significante. E como função do significante, a gente supõe que há esse momento inaugural. Então, você, quando cita, eu sempre me lembro disso, quando você cita esse exemplo do marco zero de uma cidade, marco zero de um lugar, e você uma vez deu um exemplo muito legal, quer dizer, onde é que estava o boteco, o pessoal tomando a primeira caninha antes de fazer aquele marco zero bonitão lá, né? Um artista de alguém que coloca aquele lugar. Quer dizer, esse lugar, esse zero que vai fundar esse momento, ele faz referência a algum, e eu acho que o Lacan trabalha isso, no sentido de que ele vai dizer que o lugar de nascimento do sujeito, ele se faz justamente pela percepção da falta no outro. Quer dizer, no momento em que falta alguma coisa a esse grande outro, que é, por sua vez, um lugar de causa, né, do significante para o sujeito, e aí linka ali com a primeira questão que a Raquel colocou, em relação ao analista, o analista é subposto ao saber. Então, quando o sujeito ele se coloca ou é colocado pelo grande outro nesse lugar de subposto ao saber, ele vai fazer um momento de surgimento, ele vai nascer no campo do grande outro. E aí tem a questão do zero e do um, e como você trouxe dois, quer dizer, o um só vai existir na medida em que há um depois, para determinar esse inicial, esse prime carte, né? Esse só depois, esse retorno a um para dar nascimento. Então a minha questão é, e o 3? Né? Porque a estrutura edípica, como Freud colocava, antes do Lacan trabalhar a questão do falo, era criança, mãe e pai. Então, se tem esse 3 é justamente aquilo que vai indicar esse lugar da falta. Então, o reconhecimento do lugar da falta do grande outro é um viés de surgimento do sujeito como função significante. Então, eu suponho que esse 3 ele seja anterior ao 2 e ao 1, na medida em que o 2 e o 1 só vão poder aparecer se houver esse lugar da falta reconhecido no campo do grande outro. E talvez por isso lá quem venha falar tanto lá no Cantor, né, na relação lá entre o 0 e 1, que é um conjunto de números infinitos maior do que o infinito dos números naturais, porque é ali que se situa todo esse S1 que está em qualquer significante da cadeia. Agora, ele só pode nascer se houver o reconhecimento de que alguma coisa falta no grande outro. E sempre há, né? Mesmo no caso de forclusão, né, ou de recusa, há a presença desse não do pai, né? De alguma maneira sempre há essa presença, que é o nosso convite da linguagem como aquilo que vai nos instituir nesse campo do grande outro. Então a minha pergunta vai um pouco por aí, né? Será que eu posso atribuir esse terceiro aí como fundador desse 2 e do 1? Uhum. Sim, bom, excelente questão, Daniel, porque justamente você estava falando, eu estava pensando, né, aquele ditadozinho que diz, né, 1 é bom, 2 é bom, 3 é demais. O demais mostra que ficou em excesso, né, e aquilo que está em excesso, né, demais, é também o resto, né, tipo a comida em excesso, né? Uma comida em excesso no prato é o resto que vai ser jogado fora, né? Que você não conseguiu comer porque está em excesso, está demais. Então, aquele restinho que ficou no prato vai para o lixo. Então, ou seja, esse 3 em excesso, por outro lado, também é a falta, né? 1 é bom, 2 é demais. 1 é bom, 2 é bom, 3 é demais. Quer dizer que enquanto está no 2, um significando o outro, também forma essa dupla, esse par, né?
esse movimento dual aí. E aí, nesse sentido, um fazendo cópula com o outro, né? Nesse sentido, né, da cópula mesmo dos dois, né, fazendo um. O terceiro elemento é o ímpar, então é o lugar da falta. Se esse terceiro elemento, na lógica, é o que engendra isso, enquanto falta, sim, né? Enquanto falta, a gente pode pensar que sim. Porque nesse movimento que a gente estava dizendo antes, do 1, do 2 que significa o 1 e tal, não estamos necessariamente no campo da falta, estamos num movimento de retroação, né? O terceiro vem como esse elemento da falta, né? Que também lá no seminário 4, a relação do objeto, Lacan vai colocar que em Freud, né, estava a mãe, o pai e a criança. Lacan muda um pouco essa equação dizendo a mãe e a criança eu falo. E o pai entra como quarto elemento. Então, quer dizer, também é necessário um quarto para desfazer a tríade, né? A tríade da trindade aí, né? Ou seja, o quarto elemento desfazendo, rompendo com a trindade, que é essa ideia do quarto, uma ideia lógica necessária no ensino de Lacan. Por isso que também a trindade do Noble Romeu, Lacan se viu forjado a pensar num quarto elemento do nó, né? Que é o nó de Joyce, né? Ou seja, o quarto nó né? O quarto laço ali não é um laço, né? Enfim, o quarto nó na cadeia borromiana que quebra um pouco com essa trindade, né? Esse elemento 3 que, embora o 3 ser esse ímpar, ser essa parte que diz respeito à falta, né? Mesmo assim, o quarto elemento, né, que Lacan vai pôr lá no seminário 4 como sendo o pai, é esse representante da lei, né? Esse representante daquilo que falta, né? Lá no Joyce vai ser né, toda essa questão da suplência do nome do pai e tal, né? Esse nome Joyce, né? Então me parece que sim, nessa posição que tu coloca, é importante também o destaque do 3, né? Que Lacan não entra aqui nesse texto, né? Não. E nem no seminário 11, até onde me lembro, até onde acompanhei também, ele fica nessa posição entre 1 e o 2, não indo ao 3 como esse ímpar, né? Esse elemento que marca. Bom, gente, então agradeço a presença de vocês, agradeço aos colegas que estão online. A gente encerra aqui e teremos mais 2 edições ainda aqui do Seminário sobre os Escritos. A próxima vão ser 2 textinhos curtos. Nós vamos discutir numa pegada só 2 textos. É o texto que está na sequência aqui, que é sobre o Tribe, e tem um texto que está lá no anexo, que nós vamos puxar, que né, são textos de 4, 5 páginas. Nós vamos discutir 2 textos da próxima vez. E no último encontro do ano, lá em dezembro, para fechar a ciência e a verdade. Último texto. Beleza? Um abraço. Obrigado especial para a Raquel.